Vamos observar agora também os grandes números associados ao comércio global de mercadorias, de serviços, observar o tamanho e evolução desses mercados, nas fontes que nós estamos utilizando, tanto a UNCTAD no seu Statistics Yearbook de 2019, o Banco Mundial também, a OMC, tem dados atualizados sobre isso. São as fontes que eu recomendo, né, para atualização anual dessas estatísticas. Aqui nós temos, já com o dado da OMC um pouquinho mais atualizado do que o da UNCTAD, a distribuição do comércio global. Então, o comércio global de mercadorias em 2019 estimado em pouco mais de 19 trilhões de dólares, houve uma queda de 3% frente ao ano anterior. Ainda não é o efeito da pandemia, isso tem muito mais a ver com uma recuperação frágil do comércio, né, nesses anos pós-crise financeira global, e também, né, as dificuldades crescentes associadas à guerra comercial. O comércio de serviços equivale a basicamente 1/3 desse valor. É o setor mais dinâmico, né? Vamos lembrar o que são serviços. Serviços tem a ver com turismo, tem a ver com comércio, com transportes, né? Tem a ver com uma série de aspectos de bens serviços audiovisuais, né? O streaming. Tem uma série de elementos que estão aí vinculados e que ganham muita força. Segmento esse que vai ser muito atingido, com certeza, com a pandemia, né? Turismo em particular. Né? Então vejam aí um pouco a distribuição dos principais produtos, ou de alguns produtos destacados e de alguns bens e serviços destacados. A maior parte do comércio de bens é de produtos manufaturados. Né? Combustíveis, alimentos pegam uma parcela menor. E aí nós temos alguns serviços destacados, como transporte, como turismo, como serviços vinculados a atividades de negócios. Tudo isso, né, são segmentos importantes e dinâmicos da nossa economia global. Ainda com os dados mais atualizados de 2019, os últimos dados disponíveis do número mais recente do estudo da OMC, World Trade Statistical Review, nós vamos ver a evolução do comércio global em termos de crescimento, né, tanto em valor quanto em volume. Isso é importante que nós saibamos, que vocês saibam, que quando nós olhamos o dado lá de exportação, 100 bilhões de dólares no ano, 110 bilhões de dólares no outro ano, é interessante observar se esse crescimento ocorreu porque eu tenho mais mercadorias sendo transacionadas ou se o preço dessas mercadorias cresceu. Né? Isso não é uniforme, eu tenho que olhar país por país, eu posso olhar para o conjunto da economia global, porque os movimentos de preço são importantes. Às vezes o valor transacionado está crescendo, mas isso implica, na verdade, uma mudança de preços, e esses preços podem voltar a outros patamares, especialmente em mercados mais voláteis, né, como os mercados de recursos naturais. Então vocês vão ver que, de um modo geral, né, houve uma queda tanto em termos de valor quanto em termos de volume na maior parte das economias. Quais as economias que tiveram uma queda importante em volume transacionado? O Oriente Médio, nós tivemos aí uma queda no mercado, nos negócios com energia principalmente. O Sul, América Central, América do Sul, também recursos naturais aí, fundamentalmente. Tá? Por outro lado, outros países tiveram pequena elevação em termos de comércio de valor e de volume, ou uma queda que é em valor, mas por conta de queda de preços, fundamentalmente, porque o volume teve uma pequena variação positiva, né? Particularmente os países aí da América do Norte, Europa e Ásia. Aqui nós estamos olhando o comércio em valor desde 2000 até 2019 por grandes produtos. Então vocês podem olhar o comércio total, o que foi o comércio de bens agrícolas, que proporcionalmente é o menor, né? E aí tem as taxas de variação destacadas também no gráfico. E nós temos também o maior peso em termos de valor é de manufaturas, né? Seguido de bens extrativos, minérios, por exemplo. Então aí vocês veem a evolução em valor e as taxas de variação de um comércio que está perdendo dinamismo em ritmo de crescimento e em volume, talvez muito certamente resultado de um ambiente de maior conflito,
né, de maior fechamento das economias e de menor dinamismo, de menor crescimento da renda no plano internacional depois da crise financeira global. Vocês vão até observar ali que de 2008 para 2019 houve uma queda em valor significativa, uma pequena recuperação e uma tendência de perda de dinamismo posteriormente a 2014. A queda de valor ali do comércio em 2014, 2015, 2016 tem muito a ver com a forte contração do preço de commodities que vai atingir países como o Brasil. Aqui nós já estamos observando quais são os líderes no comércio global de bens e serviços comerciais. Quer dizer, eu estou pensando a soja e o transporte da soja. Quando a gente olha bens e serviços, os Estados Unidos é um líder, porque ela é importante em serviços, só mercadorias a China é o maior exportador, e a China vem tendo um grande dinamismo. A Alemanha, que mantém ainda uma máquina exportadora muito grande, Reino Unido tem um destaque mais por serviços do que por mercadorias, Japão é um player importante, e assim sucessivamente. O Brasil tem uma posição intermediária. Chamo a atenção de vocês, por exemplo, que ao lado do Brasil e já à frente está Vietnã. Então, um país que vem num dinamismo muito grande, com uma estratégia muito parecida à China, de se vincular à globalização, ao comércio internacional, e hoje já tem um peso de comércio internacional maior do que da economia brasileira. Revela os méritos da estratégia do Vietnã e revela as dificuldades do Brasil. Aqui nós vemos a evolução do volume do comércio internacional. As barras mostram trimestre contra trimestre e a linha é um número índice cuja base é 2015. Então a média do volume transacionado de 2015 é 100. Significa dizer que hoje, no final de 2019, nós tínhamos um volume transacionado 8% superior o de 2015. Mas em termos de dinamismo, de ritmo, vocês observam uma desaceleração que certamente ganhou intensidade com a pandemia. Nós não temos os dados consolidados ainda, mas na medida que eles forem aparecendo, vão mostrar uma queda intensa de volume e de valor ao longo do ano de 2020. As projeções iniciais dos dados disponíveis no momento em que a publicação da OMC saiu, no meio deste ano, traziam dados até meados de maio que já sinalizavam claramente para essa queda, por exemplo, das encomendas de manufaturas, que é um indicador antecedente àqueles indicadores que vão sinalizando o que vai acontecer com a produção ali adiante. Porque a produção, assim como a maior parte das estatísticas, nós medimos depois do fato ocorrido. Mas há alguns indicadores que nos permitem antecipar, como por exemplo as encomendas que são feitas na indústria, alguns segmentos importantes, por exemplo a venda de papelão. Para que eu vendo papelão? Eu vendo papelão para fabricar caixas que vão transportar as mercadorias. Então quando eu olho uma queda rápida na produção de papelão, eu estou observando que ali adiante nós provavelmente vamos ter uma queda na produção em geral da indústria. Então é um indicador antecedente, estou pegando um exemplo. O movimento de containers internacionalmente em queda também. Aqui nós temos os dados ajustados por movimentos sazonais e a tendência até maio de 2020, e o período recente nós tivemos uma contração importante que já é fruto do problema da pandemia, e os dados ao longo dos próximos meses vão reforçar este movimento. Outro indicador antecedente importante, o último dado aqui é junho, 14 de junho de 2020, mostram uma queda intensa do número de voos. São voos tanto comerciais quanto voos para negócios e frete, mas a queda já é clara, particularmente a partir do final de fevereiro, início de março, quando muitos países vão estar em processos abertos de lockdown. A recuperação que está acontecendo ela ainda é muito lenta, ela ainda não vai configurar um quadro pré-crise. Provavelmente nós vamos ter que esperar o desenvolvimento de vacinas seguras para que haja alguma recuperação, e ainda assim talvez não venhamos a repor os patamares anteriores,
vamos ter quebras de empresas, nacionalização de empresas que vão ser estatizadas, esse movimento já começa a acontecer em companhias aéreas, e o fato da reorganização da produção e a reorganização do mundo dos negócios. As pessoas, com o contexto da pandemia, foram se dando conta que é viável fazer o home office, que é viável organizar reuniões à distância, sem a necessidade de deslocamentos. Isso pode estar criando um novo ambiente para o desenvolvimento de negócios os mais diversos. Esse dado já é um dado da UNCTAD, né, para 2018 e que mostra os principais fluxos de comércio, como nós temos dois grandes polos atratores, né, a América do Norte e a Ásia centrada na China. Então a China importa muitos bens e serviços dos seus vizinhos, particularmente equipamentos e insumos eletrônicos de maior conteúdo tecnológico, que são exportados a partir da China para os mercados ocidentais em geral e para os Estados Unidos em particular. Quer dizer, o conflito sino-americano vai reduzindo esses fluxos de comércio, né? E isso vai prejudicando os parceiros da China, né, que fornecem produtos para a China para exportar para os Estados Unidos. Então, esse movimento em cadeia tende a acontecer. Um fenômeno importante dos últimos anos tem sido o comércio sul-sul em crescimento. A maior parte do comércio é norte-norte, quer dizer, países ricos para países ricos, ou norte-sul, né, de ricos para países emergentes em desenvolvimento, de países emergentes em desenvolvimento para os países ricos, mas crescentemente sul-sul. Então, qualquer estratégia de diversificação, de crescimento de comércio internacional tem que olhar para os mercados em expansão no sul, particularmente nesse mundo em que a demografia tem um peso importante. Onde é que tem população? Onde é que tem população ávida por consumo? Onde é que tem classes médias em expansão? Nos países emergentes em desenvolvimento, na Ásia, na África, também na América Latina. São os mercados com maior potencial de crescimento. É isso que os estudos que os bancos fazem estão discutindo. Eu coloquei a referência lá, por exemplo, se vocês forem olhar o Credit Suisse, o seu Research Institute, tem estudos sobre mercados consumidores emergentes, né, que vocês vão observar exatamente esses padrões que eu estou aqui comentando. Aqui nós temos os líderes globais, aí um período de uma década, os Estados Unidos seguem liderando em bens e serviços, ainda que não necessariamente em bens é a China. A China ocupou nessa década, antes e depois da crise financeira global, né, a China se consolidou na segunda posição, é a maior exportadora de bens, ainda não é a maior exportadora de serviços, né, os Estados Unidos têm essa liderança. Então a Alemanha passa a ficar em terceiro lugar, que é um player importante em termos de bens. Hong Kong, que é parte da China, quer dizer, é uma área administrativa independente, tem a sua própria moeda, mas cada vez mais organicamente vinculada à China. Em breve nós vamos ter que estar olhando esses dados consolidados, portanto, se nós olhamos China e Hong Kong juntos, certamente já temos o maior trader do mundo, né? Temos destaques, a Índia ganhando relevância ascendente em termos particularmente de serviços. Nós temos uma Itália perdendo dinamismo, uma Espanha perdendo dinamismo, uma Rússia perdendo dinamismo porque exporta recursos naturais e os preços em queda criam dificuldades. Nós temos um México com a sua estratégia exportadora de manufaturas para os Estados Unidos, principalmente, que é o seu principal parceiro, 80% basicamente das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos. Agora, essa dinâmica exportadora do México não se traduziu em um maior crescimento da sua renda, né, comparativamente ao Brasil, por exemplo. Então, o crescimento do Brasil e do México é muito semelhante em termos de tendência de longo prazo, em termos de oscilações. Mesmo com o México tendo uma estratégia exportadora mais agressiva, nós voltaremos a essa comparação ao olharmos o Brasil no final do nosso curso. Aqui exportações e importações em bilhões de dólares por regiões.
na Europa, até porque boa parte desse comércio é intra-Europa, é Espanha vendendo para a Alemanha, Alemanha vendendo para a Itália, comprando da Holanda e assim sucessivamente. Então, por regiões, Europa e Ásia lideram, né, seguidos da América do Norte. A América do Sul e a América Central têm aí um peso bastante menos relevante nesse contexto. Pegando alguns destaques até para localizar o Brasil é um player importante na exportação de alimentos. Né? Proporcionalmente ao conjunto das exportações de bens, a exportação de alimentos tem um peso menor, é muito mais volátil o seu crescimento em função da volatilidade dos preços dos recursos naturais, mas o Brasil é um player, né, que se destaca. No conjunto do comércio, o Brasil está ali na faixa dos 20 aos 25 maiores países do mundo, menos do que é em termos de PIB e de população, em que o Brasil está entre os 10 maiores. Então o Brasil é mais tímido no seu comércio internacional e cada vez mais dependente de recursos naturais, que tem peso, né, relativamente menor e uma maior volatilidade. A China é um grande comprador, é o principal comprador no mundo, né, de insumos, de um modo geral, de recursos naturais, e aqui está, não é, o percentual de importações, não é, da China com respeito, né, ao total das importações do país, né, com segmentos de produtos, né, de alimentos. Então, a China, por exemplo, é um grande comprador de carne, né, tem um peso crescente. O Brasil é um grande vendedor de carne. Então aí tem um encontro entre a nossa capacidade de oferta e a capacidade e o consumo da China em crescimento. Ainda assim, vamos colocar, olhamos um pouco alguns dados de comércio junto com serviços, vamos olhar agora especificamente serviços. Então, entre 2005 e 2019, o volume de serviços transacionados vai um pouco acima de 2 trilhões, 2 trilhões e meio, e atinge quase 6 trilhões atualmente. Então tem um crescimento proporcional muito mais rápido do que o comércio de bens. Então esse é um segmento que vinha muito bem antes da pandemia e que nós vamos ter que ver o que vai acontecer. Aí nós temos turismo, nós temos transporte, serviços de lazer os mais diversos, né? Nós temos toda a indústria do entretenimento, filmes, música, cujo conteúdo é cada vez mais digital e, portanto, é mais fácil de ser transportado entre fronteiras num clicar de OK dos nossos gadgets eletrônicos, nossos computadores, e aquisição de serviços de streaming, né? Tudo isso vai gerando receitas, né, que são associadas a comércio internacional, quando eu compro de provedores internacionais. Ali nós temos também a área mais escura, são os países que transacionam relativamente mais aos seus PIBs, né, em termos de exportações de serviços. Dentre os países em desenvolvimento, a China lidera a exportação de serviços, né, com cerca de pouco mais de 250, ao redor de 250 bilhões de dólares em 2018. Porém, isso é um quarto do que os Estados Unidos vende. O Reino Unido é importante, o Reino Unido desenvolveu toda uma indústria de bens e serviços principalmente culturais, a música, design. É um segmento importante que gera muito emprego, né, hoje no mundo, mais do que muitos setores industriais. Alemanha, França e Holanda, na sequência, entre os países em desenvolvimento, são todos asiáticos. China, Índia, com serviços, software, etc. Singapura, Hong Kong e Coreia, que vem apostando muito também em toda essa indústria do entretenimento, audiovisual e outras áreas correlatas. Aí nós vemos, por segmento, as taxas de crescimento anual por regiões do mundo, né, dos grandes grupos de serviços, o transporte, turismo, toda a parte de serviços financeiros, propriedade intelectual, seguros. Em geral, os países de alta renda possuem tecnologia superior, né, muito capital, e são eles que têm as marcas, as patentes, desenvolvem videogames, né, um conjunto de produtos que são baseados em propriedade intelectual, o audiovisual, né, o cinema, os seriados de televisão,
né, o conteúdo, as músicas e recebem receitas por isso. Serviços de telecomunicação, informática e outras categorias de serviços são as grandes categorias aí destacadas. A Ásia vem em grande crescimento em tudo isso, né? Europa e América do Norte também. Aqui nós temos, com o olhar de 2019, os grandes players, né, o mapa do mundo, por volume de comércio, o rosa, né, mais escuro, um púrpura, são países que vendem mais de 50 bilhões de serviços, lá os Estados Unidos, né, 800 bilhões, o Brasil nesse lilás, roxo, está numa faixa intermediária, e aí sucessivamente o azul escuro, os países que têm um menor volume de serviços em valores. Os países líderes, né, em serviços no mundo, em 2008 e 2018, a China vai ganhando destaque ao longo desse período, passa a ser o segundo principal em serviços também, né, comparativamente. É um grande importador ainda, liquidamente ele é deficitário, mas vem crescendo como player, como comprador e vendedor, enquanto volume. A Alemanha também é uma importadora líquida, né? E os Estados Unidos é um vendedor líquido. Quando a gente fala em indústria de Hollywood, existe uma indústria de Hollywood, ela dá muito dinheiro.